Olá, boa tarde. Hoje, dia 10, terça-feira, dia 10 de outubro, estamos aqui na Escola Kaique. Me chamo Samara. E eu, Maria Ariana. A gente cursa licenciado em Educação Física no IFCE e a gente está aqui no intuito de fazer um trabalho da disciplina de basquete, onde consiste em fazer uma entrevista com algum representante do basquete que já tenha tido contato com o basquete ou ainda tenha. E a gente está aqui na Escola Kaique com o professor Jean, onde a gente vai fazer algumas perguntas para ele, tá bom, relacionadas ao basquete, e vamos dar continuidade. Eu quero saber como começou seu amor pelo basquete. Boa tarde, primeiramente agradecer a oportunidade, né? O basquete ele iniciou na minha vida, na minha cidade. Eu sou de Limoeiro do Norte, no Vale de Jaguaribe. Meu pai ele foi atleta, aquela região sempre foi muito forte, esportivamente falando, né? Lá tinha as Olimpíadas do Vale de Jaguaribe, né? Que parava a região para um mês de competições. E no meu ensino fundamental, mais precisamente no 7º ano, amigos, colegas e turma me convidaram para participar da equipe de basquete da escola, que era a escola diocesana, que eu estudava. E eu, como todo bom brasileiro, a cultura do futebol sempre prevaleceu, né? Eu só gostava de futebol, mas devido a esse meu amigo ter me convidado, a consideração por ele, eu fui fazer parte da equipe dos jogos interclasse da escola. E aí foi amor à primeira vista. Nossa equipe foi muito bem na competição, não lembro a colocação. E eu fui fisgado pelo basquete. Ali começou uma paixão que até hoje eu carrego. Pronto, e dentro dessa perspectiva, a gente quer saber se você já foi treinador de alguma equipe, se já foi atleta, e se sim, como você fazer para conciliar essa rotina? Então, dando continuidade a esse início. Na sequência, eu me interessei pelo basquete e comecei a treinar basquete na minha cidade, onde eu tenho uma relação de amizade até hoje com o meu primeiro treinador, né, que está nativo, Juarez Vidal. E de lá para cá, o basquete sempre veio assim, aumentando cada vez mais a presença dele na minha vida. Eu fui me interessando cada vez mais e com isso comecei a jogar outras competições, jogos escolares, em times, até seleções sub-15, 16 na cidade onde eu morava. Uma coisa também que me ajudou muito foi eu ter tido a experiência, a oportunidade de morar em outras cidades, né? De Limoeiro, já morei em Senador Campelo, Tauá, Itapipoca, e eu me deparei com realidades que existia o basquete, mas que faltava aquela organização maior para que ele pudesse expandir. Então foi quando, em Senador Pompeu, praticamente é uma cidade aqui do Sertão Central, uma cidade razoável, pequena, não tinha basquete. E eu e meu pai iniciamos lá, e a gente treinou a equipe. Eu era atleta, né? Meu pai treinou por muito tempo, aí ele teve os afazeres dele, eu assumi a equipe, treinei a equipe, e hoje posso dizer que nós colocamos o basquete em Senador Pompeu hoje faz parte da Federação Cearense de Basquete. E a gente é reconhecido por isso. Tanto eu quanto meu pai, todo mundo lá fala que teve um início, né? E lá a gente fez esse trabalho e por onde a gente passou. Aqui em Canidé, eu cheguei em 2010 e aqui já tinha um grupo de basqueteiros, né, que praticava ali na escola do Mateus, no bairro do Mateus. E foi a mesma coisa, a gente se juntou e começou a fazer um resgate do basquete para fortalecer. Apresentei projetos na própria Secretaria de Educação aqui, hoje eu sou professor concursado, né, efetivo no ensino. E de lá para cá, de 2011 para cá, o basquete de Canindé também deu um salto muito grande e eu tenho orgulho de fazer parte dessa história como atleta e como treinador. Pronto, pessoal, dando continuidade, a gente quer saber, a partir dessa sua experiência, quais os seus maiores desafios, quais os maiores desafios que você enfrentou, estando à frente de uma equipe, né, de basquete, e quais aprendizados você pode destacar para a gente com relação a isso? O maior desafio, sem dúvida alguma, foi a questão estrutural, a questão de quadras
que ofereçam a estrutura do basquete, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho consciência que a cultura do nosso país, ela é, esportivamente falando, o futebol predomina. Sim. E eu até coloco outras modalidades como o handball, o vôlei, são um pouco colocadas de lado, né? Está mudando esse quadro, aos pouquinhos está mudando, mas por muito tempo isso prevaleceu o futebol e a gente observa que uma das dificuldades era essa, da gente não ter quadra com marcações oficiais, a própria marcação do basquete em si, e principalmente a estrutura principal, que é uma estrutura básica, que é a tabela e o ar, né? Sem isso não tem como haver a prática do basquete seguindo as regras oficiais. Então, eu até falo para vocês, né? Eu enquanto professor de educação física, e morei em vários lugares, eu presenciei muito isso, essa falta de estrutura nas quadras para a prática do basquete. E aqui com relação aos aprendizados que você pode tirar? Um aprendizado, nossa, até hoje eu tiro aprendizado, porque assim, não só o basquete, mas agora eu vou entrar dentro da nossa área, vocês estão estudando, né? Colegas da educação física. O esporte, para mim, é o conteúdo mais importante da educação física. A educação física nós sabemos que é uma ciência que seu objeto de estudo, de conhecimento é a cultura, é a manifestação da cultura do movimento humano, né? Aí isso entra jogos, brincadeiras, danças, que a gente sabe que isso vem desde que o ser humano existe, né? Por isso que é a cultura do movimento corporal humano. Mas eu considero o basquete como o esporte como a principal conteúdo da educação física, porque é ele que dá visibilidade à educação física. Sim. Entende? Hoje, se nós temos preparadores físicos legalizados, reconhecidos no Brasil e no mundo, foi por causa desse conteúdo. Se nós temos hoje mais espaço para falar da educação física é por causa do esporte, isso na televisão, programas nas TVs que é totalmente direcionado ao esporte. Eles param a grade ali para falar de esporte, para vender, isso tudo puxa a educação física. Então, o aprendizado é no esporte em geral, mas falando do basquete especificamente, eu digo uma coisa para vocês sem medo de errar. Dos esportes coletivos que a gente conhece, são opinião minha e eu vi muitos amigos, colegas, estudiosos falar, o basquetebol é o esporte mais completo coletivamente. Eu falo desde as suas regras, por quê? Porque você vê o futebol, outras modalidades, eles pegam carona das regras do basquete. Eles adaptam ali porque é interessante, é um jogo dinâmico e que sim também, além de trabalhar todo o corpo, membros inferiores, tronco, membros superiores, raciocínio lógico, rápido, miro, essas valências físicas, eles ensinam muitos valores, assim, que se você. Só quem joga basquete sabe, porque assim, é como se fosse criar uma irmandade. Eu conheço amigos do estado todo que jogam basquete, pessoas que eu nem conheço, que a gente faz um torneio, como a gente já fez aqui, vem até aqui a primeira vez, parece que a gente já conhece a pessoa há 2 anos, que a língua é a mesma. Então isso é um aprendizado muito grande de socialização, é um aprendizado de a gente ver o poder do esporte, né? E sem dúvida alguma, o basquete ele precisa de mais atenção para que seja oportunizado para as pessoas, né, para as crianças principalmente, esses valores, esses aprendizados. E a gente quer saber também qual o significado do basquete para você e as contribuições dele na sua vida pessoal e profissional. Boa pergunta. O basquete ele tem assim, é muito forte na minha vida, como eu falei, né? Desde os meus 12 anos de idade, ele está presente na minha vida. E, como eu coloquei anteriormente, me ajudou muito nos valores que eu carrego até hoje, os princípios, valores, ética, moral. Aí eu vou expandir isso para o esporte em geral, não só o basquete. Mas como a gente está falando de basquete, e é um esporte apaixonante mesmo, completo, eu vejo esse poder maior no basquete, até pelo que eu falei,
que quando você encontra pessoas de outros estados, vocês parece que ali que é uma coisa natural, assim, você vê que as pessoas têm os mesmos valores, a mesma fala, e só são coisas positivas, entende? De camaradagem, de amizade, de ajudar uns aos outros. E o interessante, o fato do basquete ser um esporte ainda que precisa de uma estruturação melhor, eu falei das quadras, né? O fato do basquete ainda precisar dessa atenção, isso acabou que unindo ainda mais os praticantes de basquete. Porque isso é um exemplo próprio. Fui jogar, por exemplo, uma vez em Pedra Branca, e a quadra precária, né, não tinha. Hoje está uma estrutura maravilhosa. Na época não tinha marcação. Aí a turma se juntava sem se conhecer na hora lá, ia marcar, fazer a marcação da linha dos 3 pontos, por exemplo, pegava uma fita bombada, ia marcar lá, e a gente se unia para aquilo. Então jogava ali dentro de quadra, ninguém, lógico, não é para ver dessa forma, ninguém se via como inimigo, como rival. Existe um respeito muito grande, entende? E esses valores eu carrego para mim e passo para os meus alunos, para as crianças, para quem eu tenho contato com os meus projetos e para os meus filhos, principalmente. E, sem dúvida alguma, esse é o fator mais importante que eu vejo no basquete, principalmente no basquete, essa união, esses valores humanos que estão tão esquecidos hoje em dia, né?